compartilhem, por favor. जय गोविंदानंद जी की जय नाम संकीर्तन की जय वेद गौर भक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंद हरि Tarun, senta aí. Senta aí, Tarun. Om Akana Timiram Rasa Peraí que eu vou pegar a caneta. Jena Gurave Gura Chandraya Radhikavai Tadalai Krishna Krishna Bhaktaya Sadavaktaya Namo Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanamne He Krishna Karna Sindhu He Purnendo
सदा काले काले प्रमोदपतिनाकित चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी Simultaneously, I offer my humble, respectful obeisances unto the respect of my Prabhupada, Bhaktivedanta, Srila Swami Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Srila Bhakta, Srila Krishna, Srila Bhakti, Srila Krishna Maharaj, and all
and devotees and all Vaishnava and Vaishnavis and presently all of my respectful guests. Em primeiro lugar, Sripad Bhaktivedanta Swami Maharaj está desligado. Está prestando suas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de seus gurudevas, Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj e Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Simultaneamente, ele presta as mesmas humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada e Srila Govinda Maharaj e Srila Bhaktivedanta Goswami Maharaj e Srila Bhaktivedanta Goswami Maharaj, a todos os devotos sêniores, todos os Vaishnavas, todos os Vaishnavis e a seus respeitáveis convidados aqui presentes. In morning we also discuss Bali Maharaj. Swami Maharaj, hoje de manhã, falou sobre Bali Maharaj. How Bali Maharaj completely surrendered to the feet of Bhagavan God. Sobre como Bali Maharaj se rendeu completamente aos pés de lótus do Senhor Supremo. And also Lord Vamandev went to the Brahmalok, Satyalok, and then Vamandev, that time Brahmaji, he worshipped his lotus feet, and also that forbidden water he kept in his command. Then later Bhagirath, he brought that the water in Ganga in his natural world, and now it touched the whole world. Meu Maharaj nos contou a belíssima história de como Brahmaji adorou os pés de lótus de Srila Vamanadeva, cujo dedo do pé furou a cauda do universo, e dali nasceu a água com a qual Brahmaji lavou os pés de lótus de Vamanadeva e adorou os pés de lótus de Vamanadeva. E essa água que lavou os pés de lótus de Vamanadeva, essa mesma água ele colocou no seu Kamandala, que depois essa mesma água foi colhida pelo rei Bhagirath, que trouxe essa água sagrada para a terra na forma do rio Ganges, que purifica todo o mundo material. Then Sukadeva Goswami told this Katha, the ninth canto Katha, the story of Ambarish Maharaj. Em seguida, Sukadeva Goswami contou a história de Ambarish Maharaj, no nono canto do Srimad Bhagavatam. Though he was a grihastha, householder, and he also engaged all his limbs and body to Lord. Embora ele fosse grihastha, um chefe de família, ele ocupava todos os membros do seu corpo, tudo que ele tinha a serviço do Senhor Supremo. Generally, in India, people are thinking those who are renounced or other persons, they can do bhajan and sadhana to Lord. But those who are householder, grihastha, how they will serve to Lord and attain to Lord? Em geral, as pessoas pensam, uma pessoa renunciada, ela tem como praticar o seu bhajan, sadhana, sua vida espiritual, dedicada ao Senhor Supremo. Mas aqueles que são grihasthas, que são casados, como é que eles vão fazer para poder praticar o seu bhajan, sadhana? Esse é o pensamento em geral. Because those who are grihastha, they have many duty and responsibilities in their family's life. Porque os grihasthas, os chefes de família, eles têm que cumprir tantos deveres, tantas responsabilidades em relação à sua vida familiar. Take care of their wife, children, society, different their Eles So precisam, how they will engage their mind with Krishna? eles precisam cuidar da esposa, dos filhos, da sua vida social. Então, como é que eles vão ter tempo para
fixar sua mente em Krishna. So Parikshit Maharaj, he asked these things. Hey Brahman, Sukadeva Goswami, please tell to me, how householders do one point with Lord and devotion and sadhana and attain to their perfection goal. Então, com isso em mente, Parikshit Maharaj perguntou para Sukadeva Goswami, Rei Brahmana Sukadeva Goswami, os virastas, eles estão sempre ocupados com as suas, cuidando da família, assim por diante. Então, como é que eles vão poder manter a sua mente concentrada, unidirecionada na sua prática de vida espiritual ao Senhor Supremo? Then Sukadeva Goswami passed the story of Ambarish Maharaj. How did he engage his all limbs and bodies heart to Krishna, though he was the king of whole world. Então, para responder essa pergunta, Sukadeva Goswami contou a história de Ambarish Maharaj, que embora fosse o rei do mundo inteiro, ele ocupava todos os sentidos, tudo que ele tinha a serviço do Senhor Supremo. Ambarisho Mahabhaga Saptadipa Vati Mahim Abbayan Chaste Sriyam Labdha Vibhavam Chadulam Bhuvi. Then Sukadeva Goswami told him, Maharaj, listen, the story of Ambarish Maharaj. Though he was king of the whole world, Sukadeva Goswami Maharaj cita esse verso, que é como Sukadeva Goswami começa a contar a história do rei Ambarish Maharaj, que embora fosse o rei do mundo inteiro. now according our geography, we are looking many countries, about more than how many countries? More than 400. Então, hoje em dia, a geografia moderna, se a gente analisa pela geografia moderna, a gente percebe que há muitos países, mais de 400 países. But at the time, Ambarish Maharaj, he ruled whole world. That is called Saptadipa Vasundhara. They are saying Ambarisho Mahabhaga Saptadipa Vati Mahim. He ruled whole world. And England, America, Australia, India, Brazil, everything is here. He ruled whole world. Mas na época de Ambarish Maharaj, ele reinava sobre o mundo inteiro, Inglaterra, Índia, Austrália, Nova Zelândia, Brasil, o mundo inteiro estava sob o domínio de Maharaj Ambarish. But he completely engaged his mind towards Lord Krishna and Paramabhajan and sadhana. Mas ele ocupava a mente completamente aos pés de lótus de Krishna e lhe prestava serviço sem parar. That means is how to engage your mind to Krishna. This is very important. Então, existe uma lição muito importante aí, que a gente precisa ocupar a mente a serviço de Krishna. One, Narada Rishi, he became very proud. Certa vez, Narada Rishi ficou cheio de orgulho. Narada Rishi thought, I am the renounced order, so I am doing bhajan 120 with Krishna. All those who are grihastha, their mind is divided, there, how possible bhajan? Então, Narada Rishi estava pensando assim, eu sou da ordem renunciada e eu pratico bhajana sadhana, vida espiritual, unidirecionada a Krishna. Mas aqueles que são vihastas, chefes de família, eles têm tantos compromissos nesse mundo, como é que eles vão conseguir se concentrar na sua prática? Then once Narada Rishi came in front of Krishna, then Krishna realized the heart of Narada. Oh, he is very proud. He is thinking, I am renounced order, I am doing bhajan. These are grihastha, they are not doing bhajan, sir. E aí Narada Rishi se encontrou com Krishna naquela ocasião, e Krishna pôde entender o que se passava no coração de Narada. Ele pôde entender que Narada estava pensando assim, eu sou um monge renunciado, e eu realmente faço bhajana sadhana, serviço devocional a Krishna. Mas os grihastas, eles estão tão envolvidos com a matéria, eles não conseguem praticar bhajana sadhana. Bhagavan
is as like Guru. O Bhagavan é como o guru, o médico. Guru's duty is what? Any kind of false egos coming, Guru destroyed all the false egos from the heart of his disciples. É dever do guru, toda vez que ele observa qualquer espécie de falso ego no coração do discípulo, é dever dele destruir pela raiz esse falso ego. Bhagavan called Narad. Okay, listen. You bring one big, one bowl, and fill up the ghee and put one ghee bits. Então, Bhagavan chamou Narada e falou para ele assim: ouça, traga um pote assim de metal assim redondinho e encha esse pote com manteiga, óleo de manteiga, ghee, e também com lamparinas de ghee. And put the fat in the ghee bit. E aí você acende cada lamparina de ghee. Maybe 100 meters far, Lord sitting, and then Lord told, Krishna told Narad, bring that ghee and put me. E aí, assim, Krishna devia estar a uns 100 metros de distância de Narada e daquela peça de metal com as lamparinas. E ele falou assim: Narada, por favor, traga as lamparinas de ghee para mim. Be careful, one drop of ghee should not split from the bowl, and that the ghee leaves the lamp, light should not split. Mas ele falou assim para Narada, Krishna falou: mas tome cuidado, você não deve deixar cair nenhuma gotinha de ghee no chão, e muito menos deixar que alguma lamparina de todas as lamparinas se apague no caminho. Yeah. Then desires of Lord, then little bit wind coming. Mas aí, pelo desejo do Senhor, começou a vir um ventinho. So Narada took that the ghee lamp, which bowl is full of ghee and also what is called ghee with light. E aí Narada começou a fazer o que Krishna tinha pedido. Ele começou a trazer aquela peça de metal cheia de lamparinas de ghee e nadando em ghee na direção de Krishna. So now this is took that bowl with the ghee lamp and very slowly, one step, because Lord told, don't split one drop of the ghee. Então Narada bem lentamente ele foi caminhando, trazendo aquela peça de metal, aquele recipiente de metal, porque Krishna tinha que ele tinha que fazer aquilo sem deixar cair uma gota, nem apagar nenhuma lamparina. So now this in left hand, he put the ghee bowl and this, and on hand and do this. Because wind coming into this, very slowly. Então Narada com a mão esquerda ele ia assim carregando aquele recipiente, e com a mão direita ele fazia uma proteçãozinha assim para que o vento não apagasse as lamparinas. Then in this way, very carefully Narada brought that the ghee lamp in front of the Lord. E assim, com todo cuidado, Narada trouxe todas aquelas lamparinas até a presença do Senhor. And that time Lord Krishna asked Narada, how many rounds you chanted? Holy names when you brought this ghee lamp? Aí naquele momento o Senhor Krishna perguntou assim: quantas voltas de japa você cantou hoje? Quantas voltas de japa você cantou enquanto trazia a peça cheia de lamparina de ghee? Now this told, I chanted this true, but my mind completely absorbed with the ghee lamp. Aí o Narada respondeu: eu costumo cantar, mas nesse caso minha mente estava completamente absorta em manter equilíbrio, trazendo as lamparinas de ghee para que nada apagasse, não derramasse nada no chão. Then Lord told Narada try to understand, just 100 meters far from me, you brought this ghee lamp. Your mind absorbed with ghee lamp. You not absorbed with me. Então Krishna falou assim:
Não, Thalys, só pedi para você trazer esse recipiente com as lamparina de guia 100 metros de distância de mim e você está o tempo todo com a mente concentrada nessas lamparinas e não pensava em mim. So those, in the same way, those who are staying in house with their family, if they 1 minute, 1 second they absorb with me, so don't you think they are not telling me? Da mesma forma, aqueles que estão em casa cuidando de esposa, filhos e os outros compromissos, se eles conseguem se ocupar um segundo sequer pensando em mim, não pense você que eles são inferiores a você. So that means, Lord, in this way, destroyed all the egos from the heart of Narad Rishi. Don't you think those who are Grihastha, they are not doing bhajan and sadhana, only those who are renounced order, they are doing bhajan and sadhana? You cannot say this. Isso significa que Krishna, com essa história, ele destrói completamente o falso ego de Narada Rishi. E ele diz para Narada Rishi, não pense que os grihastas não estão praticando sadhana e bhajan, e que os renunciados só os renunciados praticam, e que por isso eles são superiores aos grihastas. So those who are staying in their house with and taking responsibilities to maintain their family's member, but 1 minute, 2 minutes, 1 hour they are doing bhajan sadhana, that is also not not insignificant. You can say this. Isso significa que aqueles que estão, que são chefes de família e estão em casa cuidando de suas responsabilidades, se eles praticam 1 minuto ou 2 horas de bhajan e sadhana, não pensem que isso que eles fazem é algo insignificante. That means those who are staying in their house doing bhajan and sadhana, taking responsibilities, their families. So don't you neglect them. Isso significa que aqueles que são chefes de família, estão em casa cuidando de suas responsabilidades para com a família, não os menosprezem. That means you should give respect to everyone. Griheva vanitake haguranga bolidake narottamo magitara sangha. Narottam Das Thakur, in this Bengali song, explains one who stays in his family's member, or one who takes renounced order, but one who chants holy names and chanting Gaur Naam, do bhajan and sadhana. Narottam Das Thakur, I want to associate with them. Então, isso significa que nós devemos respeitar a todos, sejam eles grihastas ou pessoas na ordem renunciada. Mas citou um verso de Narottam Das Thakur que diz: quer alguém esteja na vida familiar ou na ordem renunciada, se ele está cantando os santos nomes e praticando seu bhajan e sadhana, devemos prestar-lhes respeito de igual maneira. Generally, people in India, they are saying sannyasis they are higher or grihastha they are lower, but this is not true. Em geral, as pessoas na Índia dizem que os sannyasis são superiores e os grihastas, os chefes de família, são inferiores, mas isso não é verdade. According to the conceptions of bhakti, who is higher and who is lower? Segundo os conceitos de bhakti, quem é superior e quem é inferior? Jai bhaje sai bada abhakta hinchar, Krishna bhajaner nai jati kuladi vichar. Means one who performs bhajan and sadhana to Lord Krishna, he is higher than others. He may grihastha or sannyasi. Então esse verso significa que aquele que pratica bhajan e sadhana, vida espiritual ao Senhor Supremo, ele é superior a todos os outros, quer ele seja grihastha ou sannyasi. One who takes sannyas but not doing bhajan and sadhana, not chanting holy name, or one who grihastha doing bhajan and sadhana, so who is higher? Pode ser que alguém tenha tomado Who sannyasi, performs bhajan and sadhana? pode ser que alguém tenha tomado sannyasi, mas não pratique bhajan e sadhana no canto dos santos nomes, ao passo que o grihastha pratica bhajan e sadhana no canto dos santos nomes. Quem é superior? Com certeza o grihastha é superior. Do you understand this? Vocês entendem isso? So our this Chaitanya Bhagavad Chaitanya Charitamrita explains Jai Bhaje Sai Bada.
one who performs bhajan and sadhana, he is higher than others. If Grihastha not doing bhajan and sadhana, so he is not higher than someone. Então, Maharaj citando Chaitanya Bhagavata, Chaitanya Charitamrita, o verso diz que aquele que pratica a vida espiritual, ele é superior aos outros. Se o Grihastha não pratica vida espiritual, ele é inferior ao renunciado que pratica a vida espiritual, ou se o renunciado não pratica a vida espiritual, ele é inferior ao que pratica a vida espiritual. We see in the in our Gaudiya Vaishnava, mostly those who are the associates of Lord Chaitanya Mahaprabhu's Parikar, they were Grihastha. Advaita Acharya, Nityananda, Srivas Thakur. Okay? But who can compare with Srivas Thakur, Nityananda Prabhu? Okay? Though they are Grihastha. Na nossa tradição Gaudiya Vaishnava, a maioria dos seguidores do Senhor Chaitanya Mahaprabhu eram Grihasthas, Advaita Acharya, Nityananda, Srivas Thakur, mas quem pode se comparar a Srivas Thakur em termos do seu salimbar, da sua devoção a Mahaprabhu? Ninguém pode se comparar a eles. Who can compare with Mother Janmati? Quem pode se comparar, ser comparado com a mãe de Janmati? Understand? Uma das esposas de Nityananda Prabhu. Even Raghunath Das Goswami, every day he used to come in front of her and do it. O próprio Raghunath Das Goswami todo dia vinha e prestava pranam aos pés de lótus de Janmati. If you go Radha Kunda, Nityananda Sakti Janmati, she was staying on the bank of Radha Kunda. Raghunath Das Goswami was part of Radha Kunda. But Raghunath Das Goswami every day he used to go take darshan to the feet of Mother Janmati. Se você for ao Radha Kunda, você vai descobrir que Nityananda Shakti, Janmati, ela todo dia praticava seu bhakti sadhana à margem do Radha Kunda. Mas Raghunath Das Goswami, todo dia, e também praticava seu bhakti sadhana no Radha Kunda, todo dia ele ia até o lugar de Janmati para lhe prestar respeito e reverência. So in this Kiva Vipra, Kiva Nasi Sudra Kenoi, Jai Krishna Pratyayutta Saikula. Who has a realization, who is doing bhajan and sadhana, he is higher than others. Então, esse verso muito importante que diz: aquele que tem o verdadeiro entendimento, que esteja praticando bhajana e sadhana, esse é um Vaishnava superior. This very much. So in this way, Sukadeva Goswami Pad told the story of Ambarish Maharaj. He is higher than also Durvasa Rishi, though he was a renowned sort of person. Então, Sukadeva Goswami Pad conta a história de Ambarish Maharaj, que era superior a Durvasa Rishi, embora Durvasa Rishi fosse renunciante. So in this way, Sukadeva Goswami Pad told him, Maharaj Parikshit, though Ambarish Maharaj is the king of whole world, universe, but he engaged all his limbs and body to serve to Lord Vishnu. Então, Sukadeva Goswami Pad conta a Maharaj Parikshit como Ambarish Maharaj, embora fosse o rei de todo o universo, ele ocupava o tempo todo todos os membros do seu corpo, tudo dele, a serviço do Senhor Supremo. Savayimana Krishna Padaravindayo Vatansi Vaikunta Gunanu Varnane Karo Hari Mandra Majanadisu Shutim Chakaro Achyuto Kapudai Mukunda Lingalo Darsane Driso Tat Anga Vritta Katra Swarase Anga Sangamam Ghanancha Tat Pada Saroja Saurave Srimat Rastans Rasana Tadarpite Padu Hare Ketranu Pasatpane Siru Visitisa Bhavivandanim Kamancha Tassi Natukamma Kamaya Yatuttama Sluka Janasraya Rati. Sukadeva Goswami Pad told Maharaj Parikshit, Ambarish Maharaj, he engaged all his limbs and body to serve to Lord Vishnu. Então, Sukadeva Goswami Pad conta a Ambarish Maharaj como Ambarish Maharaj ocupava todos os seus sentidos, todos os membros do seu corpo,
a serviço do Senhor Krishna. And that's nature to be similarly. Grihastha or renouncers, this is called the, some people they are taking it, they are accepting this Varna ashram according to their favorable bhajan and sadhana, not other things. Então, Maharaj está frisando o assunto, esse assunto, que os grihastas e os renunciados, eles aceitam o sistema Varnashram, o sistema da sociedade védica, apenas na medida em que isso seja favorável à sua prática de vida espiritual. And if you think, oh, this is favorable for me, bhajan and sadhana, household life, you can do household life, accept the household life. If you think not favorable for bhakti, to perform bhajan and sadhana, household life, so you take renouncement. Se você achar que é favorável para o seu bhajan e sadhana, para a sua vida espiritual, adotar a vida familiar, então adote a vida familiar. E se você achar que não é favorável para o seu bhajan e sadhana, adotar a vida familiar, então adote a vida de renúncia. But Shastra explain everything. You what will do, what not will do. Tasmat Shastram Pramanante Karjo Akarjo Vyavastitu. Krishna told. Everything is described in Shastra. What you do or not will do. You decide. You want to become brahmachari or a brahmachari, or you want to become grihastha. You decide. Mas os Shastras, os textos sagrados, eles explicam tudo. O que você deve fazer e o que você não deve fazer. E os Shastras também, consultando os Shastras, vocês podem decidir. Você vai querer ser brahmachari, um celibatário, ou você vai querer ser um grihasta, um chefe de família, ou você vai querer adotar a vida de renúncia. But main thing is what? Do bhajan and sadhana. You are grihastha sannyasi, this is not our emphasis. Mas o mais importante é que você pratique o seu bhajan e sadhana. Se você é grihasta, sannyasi, vanaprastha, isso é só circunstancial. O importante é que você esteja favoravelmente praticando seu bhajan e sadhana, sua vida espiritual. If you think yes, I can the responsibility of my household life and do bhajan and sadhana, you choose grihastha life. If you think not possible, impossible for me, then I cannot to maintain everything in household life, so you can take brahmacharya. Então, se você achar que mesmo com todas as responsabilidades da vida familiar, você vai conseguir praticar seu sadhana em bhajan, então você pode escolher isso. Agora, se você achar que com todas as responsabilidades vai ser impossível para você praticar seu bhajan em sadhana, você pode escolher ser um brahmachari, ser um sannyasi. But in neutral, you can decide which is the best ashram. Renounce ashram or best ashram, you decide. Mas você que pode decidir qual é o melhor ashram para você poder praticar o seu sadhana em bhajan. Because Srimad Bhagavatam discusses many things. Jnana, Vairagya, knowledge and renouncement. Many things, many stories I told you. This way. Household life is deep dark, water is well. Yesterday I told. And household and sannyas life, this is you decide. Porque nos textos sagrados, vocês têm inúmeras histórias que ensinam sobre Jnana e Vairagya, como Maharaj estava falando ontem no Pranava Charita, como o Maharaj fala sobre a vida familiar, que é comparada a um poço escuro, sem fundo, sem água. E também, claro, o Shastra explica várias características da ordem de sannyasa, a ordem da renúncia. But when you think anything, grihastha life, perfect grihastha means you will get many benefits. You can serve to Guru Vaishnava Bhagavan. Mas também você pode considerar que numa vida de grihastha, numa vida de chefe de família perfeita, você pode fazer muitas coisas importantes, tais como você pode hospedar um sadhu, sannyasa, você pode servir Guru e Vaishnavas. Brahmachari, where they will go to getting some all go to the grihastha. Os brahmacharis, quando é que eles iriam para conseguir uma esmola,
se não fosse na casa dos Grihastas. Banprasti, where they will go? Also go to the house of Grihastha getting some alms, diksha. Também uma forma de Vanaprasthas, onde que eles vão, se não for pela casa dos Grihastas, que lhes dão esmola, que lhes dão ajuda. Sannyasi, where they will go? Also house of Grihastha give alms. E os sannyasis também, onde é que eles vão, se eles não tiverem o apoio dos Grihastas que os servem, os hospedam, os alimentam. That means three ashramas, brahmachari, banprasti and sannyas, they completely depend on whom? Because they are going material. Então isso significa que 3 ashrams, brahmachari, vanaprastha e sannyas, eles dependem do grihasta, do ashram de grihasta de chefe de família. Especially in this Kali Yuga. And other Yuga was very easy. But in this Kali Yuga, the 3 ashrams completely depend on grihasta. Grihasta can serve. Then they will get benefit, sukriti, and very easy they attain to love. Especialmente em Kali Yuga, esse sistema é muito importante. Nas yugas anteriores, nas eras anteriores, era bem mais fácil. Mas em Kali Yuga, esse arranjo é perfeito. Como os grihastas recebem os renunciados e os servem, e isso é muito favorável, isso faz com que eles acumulem muitos supritos, muitas atividades piedosas, espirituais, que é importante que saibam em base deles. So the grihasthas, they are very easy to collect the sukriti because they are servicing Guru Vaishnava. So automatically they are very easy to collect sukriti and serve Guru Vaishnava. Então, para os grihastas é muito fácil acumular sukriti, porque eles vivem hospedando os renunciados e servindo aos sannyasis, ao seu Gurudeva, e assim facilmente eles vão acumulando mais e mais sukriti. Especially if you go Bengal, if you go in sadhu, sannyasi, how they serve to them, you cannot be surprised and how they serve this. They are thinking direct Bhagavan appeared in their house. Especialmente se você visitar a Bengala, se você viajar para a Bengala, você vai ficar surpreso de ver como que as famílias recebem os sannyasis, os renunciados, assim, como se eles fossem o próprio Bhagavan. They prepare many kinds of preparation to them, sadhu. They worship the sadhu by force. Worship their feet, drinking water, Purvedic water, and giving garlic. You cannot believe, even some poor people, how they are serving. They are thinking sadhu means the direct Bhagavan. In this way they serve. And if they serve, they will get benefit. Então, na Bengala, os chefes de família, mesmo sendo bem pobrezinhos, eles fazem um monte de preparações deliciosas para receber os sadhus. Aí quando os sadhus chegam na sua casa, eles à força adoram os pés deles, lavam os pés deles, oferecem puja. Você não pode nem imaginar como eles são assim dedicados a servir os sadhus e os gurus, os Vaishnavas, porque eles veem nesses Vaishnavas o próprio Bhagavan. E desse modo, por eles prestarem serviço dessa maneira, eles acumulam muita sukriti. So in Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam discourses ashram system means is what? How to serve to Lord, how to serve Guru and Krishna. You are brahmachari, grihastha, vanprastha, sannyasi, or you are Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra. This is not the aim and object. Aim and object, how to serve Guru, Vaishnava and Bhagavan. Então, na Gita, Krishna discute esse assunto. Ele fala sobre o sistema de ashram, que o sistema de ashram tem como objetivo servir ao Senhor Supremo. Você pode ser brahmachari, grihastha, vanaprastha, sannyas, mas o foco e o objetivo é que qualquer pessoa em qualquer ashram, ela tem que procurar meios para poder servir o Senhor Supremo. Grihastha, they are doing hard work, collecting one penny. And that money they serve to Guru and Vaishnava. If the sadhus and they are not doing bhajan and sadhana, so what happens? Então os grihastas trabalham arduamente para juntar dinheiro e com esse dinheiro servir a Guru e Vaishnavas. Mas imaginem só se o sadhu, o Guru, o Vaishnava não estiver praticando seu sadhana em bhajan. O que vai acontecer?
You understand? What result will come that sadhu? If that sadhu will become ghost or go to Nara, Vitali getting the Maharaj. Então imagine o que pode acontecer com o sadhu. Se ele não praticar sadhanivajana, ele pode se tornar um fantasma, e quando ele se torna um fantasma, ele é espancado fortemente por Jama Maharaj. Because that sadhu cheating the people, because getting money from grihasthas. Porque esse sadhu está enganando as pessoas. Ele está enganando as pessoas, tirando dinheiro das pessoas em geral, dos chefes de família, fingindo que está praticando sadhanivajana. Então procurem compreender essa filosofia. Because if you take the base of sadhu, then everybody gives respect to you, gives money and these things. And are you drinking so much also? What is called? Juice, you know? But juice is taking out Jama Maharaj from everybody. Sorry, Maharaj, there was some... I am saying, Grihastha, they are giving money to the sadhu, but sadhu not doing bhajan and sadhu. Sadhu drinking, that's the juice from the money. And become very fat. Not doing bhajan sadhu. But you can cheat to the people. But you cannot cheat to Jama Maharaj. Sadhu cannot cheat to whom? Jama Maharaj. You thinking, oh, I am sadhu. I can digest everything. No, if you not do bhajan and sadhan, then so Jama Maharaj, they will bring to the place and vital between all your juice coming out from the place. Então, se o sadhu ele pegar o dinheiro dos chefes de família para beber sucos gostosinhos, ele vai ficar bem gorducho. Ele vai ficar bem gorducho. Mas se ele não estiver praticando sadhanivajana, isso significa que ele vai estar enganando as pessoas. Ele pode até enganar as pessoas em geral, mas ele não tem como enganar Jama Maharaj, Deus da morte. Ele pode pensar assim, eu sou sadhu, eu posso digerir qualquer coisa sem problema. Mas o que vai acontecer quando esse sadhu morrer? Ele vai ser pego por Jama Maharaj, vai ser espancado duramente e inclusive o suco vai vazar. O suco vai vazar. Do you understand or no? Você entende o que mais falou? So sadhu don't think, yeah, I am taking this red cloth, sadhu base, putting tilak mala, or I will go to direct Vaikuntha Dham. No, you cannot do bhajan, you cannot do. Jama Maharaj vitally beat you and put you in the house. Então o sadhu não deve pensar, agora eu estou usando essa roupa safroada, eu sou renunciado, e só por eu estar usando esse peixe, essa vestimenta, eu vou direto para Vaikuntha Dham. Não. Se o sadhu for um fingidor, ele vai ser pego por Jama Maharaj, vai ser espancado arduamente e o suco vai vazar. One sadhu, he was staying on the bank of the river. And other side of the river, one prostitute lady, he was staying. Certa vez um sadhu, ele estava passando um tempo à margem de um rio e perto dali morava uma prostituta. So sadhu taking the japamala, Hare Krishna, this prostitute, she go here, she is not doing bhajan, sadhan, Hare Krishna, this prostitute lady, every time she remember to prostitute lady, not chanting holy names, not one round chanting holy name, just taking japamala, Hare Krishna, this person. Aí o sadhu ficava ali, ele pegava sua japamala, começava a cantar, cantava metade de uma voltinha e começava a pensar, essa prostituta, ela certamente vai para o inferno, que ela não está praticando sadhanivajana. E aí ele não conseguia nem cantar uma volta inteira, ele estava sempre pensando nela, assim, que ela ia para o inferno, que ela não tinha nada a ver. Prostitute lady, she always was remembering sadhu. She is remembering to sadhu. And she is lamented her sinful activities. Hey Bhagavan,
according to my bad karma, I am doing these bad things. But now sadhu is doing bhajan and sadhana. Now Thakur sadhu is doing arati or chanting holy name. Always remember to sadhu and Thakurji. Ao passo que a prostituta, ela estava praticando bhajan e sadhana assim, ela se lamentava muito, rezava assim: ó Deus Senhor Supremo, quanta atividade pecaminosa, olha que situação terrível que eu estou. Por que eu não sou como esse sadhu que está sempre praticando o seu sadhana e bhajan? Then at a time sadhu and prostitute lady left body, died. E aí o que aconteceu? No mesmo momento, o sadhu e a prostituta morreram. Then Jamadutas came in front of sadhu. Aí os Jamadutas apareceram diante do sadhu. Then sadhu told, hey, you may forgot to the path of prostitute lady. She is living there. I am sadhu. Well, you are sadhu. You only remember to prostitute lady. Aí o sadhu, quando viu o Jamaduta, falou assim: ah, você deve ter se esquecido do caminho que leva até a prostituta. Eu sou o sadhu. Aí os Jamadutas falam assim: você é sadhu? Then Jamaduta turned to sadhu and put in the arrest. E aí os Jamadutas espancaram fortemente o sadhu e mandaram o sadhu para os países infernais. And Vaikuntha, from Vaikuntha, Vishnu they came very nicely to chariot in front of us. So, Mother, please come. That is very humble to know. Maybe you forget to the path. Please go to the temple sadhu, he did bhajan and sadhana. In my life I did not do sadhana bhajan, nothing. That time the associate of Vaikuntha, Vishnu to know my mother. Though you do bad karma, but always remember to Thakurji, remember to sadhus, all good qualifications coming to you, and your good bad things also going to. So please you come in Vaikuntha Dham. Then person will say, where to? Vaikuntha Dham. E aí logo em seguida de Vaikuntha vieram os Vishnudutas. E eles chegaram assim diante da prostituta que acabara de morrer. E eles falaram para ela assim: oh mãe, por favor, entre no seu transporte para ser levada para Vaikuntha. Aí a prostituta reagiu assim: não, vocês devem ter se enganado o caminho. Vocês na verdade estão vindo para resgatar o sadhu que está logo ali. Aí eles falam, os Vishnudutas falam assim: não, mãe, na verdade, embora você tenha acumulado muito karma ruim, pelo fato de você ter sempre pensado, se lembrado de Thakurji, sempre pensado no sadhu que está praticando bhajan e sadhana, as suas más qualidades foram para ele e as boas qualidades dele vieram para você. Por isso, por favor, entre aqui no transporte transcendental e vamos para Vaikuntha Dham. E ela So foi. Srimad Bhagavatam discusses this thing, no nindati na prasangsati, asu vasvati. If you criticize someone, that sinful activities also are coming in your heart. So never criticize people. Por isso que as escrituras sagradas dizem que quando você critica alguém, aquelas críticas que você faz, aquelas críticas se voltam para você e entram no seu coração. Only chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. If you have powerful sadhu, you can decide to him only for his purification. Powerful sadhu. If you are a powerful sadhu, then you can criticize and chastisement to him how to purify his heart. Então, se você é um sadhu poderoso, você pode repreender alguém, castigar alguém, mas apenas para purificar o coração dessa pessoa. Understand? Entende isso? So now coming in this way, Ambarish Maharaj, in his mind always engaged to Krishna, remembers of Krishna Lila Katha. Então, mas volta agora a história de Ambarish Maharaj, que tinha a mente sempre ocupada em ouvir e se lembrar de Krishna Lila Katha. Though he was grasta, but his mind always was, remember to Savi Mana Krishna,
Padaravindayu. His mind always absorbed with the lotus feet of Govinda. Vatansi Vaikuntha Gunam Varnane, and his tongue always to engage to glorification about Krishna Katha. Ele, apesar de ser chefe de família, ele tinha a mente sempre absorta nos pés de lótus de Govinda, e sua língua estava sempre ocupada em glorificar Harikatha. And his hands always were served to the temple of Thakurji. E com suas mãos ele estava sempre servindo ao templo de Thakurji, da deidade. And his eyes engaged to take darshan to Lord Thakurji. E com os olhos, ele ocupava os olhos para ter darshan de Thakurji. And his legs to always engage to parikrama, tulasi and mandir parikrama. E com as pernas, ele sempre usava as pernas para fazer o parikrama de Tulasi e o parikrama do templo. In this way, Ambarish Maharaj, he engaged all his limbs and body to serve the Guru, Vaishnava and Bhagavan. Dessa maneira, Ambarish Maharaj ocupou todos os membros do seu corpo para servir Hari, Guru e Vaishnava. Srimad Bhagavatam discusses these things. Lord gives us very nice, beautiful limbs and body, eyes, nose, hands. Why? To serve for Guru and Bhagavan, not other things. Srimad Bhagavatam trata desse assunto. No Srimad Bhagavatam se diz que o Senhor Supremo nos dá uma forma tão bela, membros tão belos, mas para que isso? Por que isso? Para que nós usemos os membros do nosso corpo, do nosso sentido de tudo, para servir Govinda, praticar a bhajana sadhana, adorar a deidade e assim por diante. Srimad Bhagavatam discusses this. This life you will not take darshan to Thakurji with your eyes. Next life Lord will not give eyes to you. You will become blind. São Srimad Bhagavatam diz que se você nessa vida não desenvolver, não praticar a vida espiritual de maneira a obter olhos se nessa vida você não usar os olhos para ter darshan de Thakurji, na próxima vida você vai nascer cego. And in your legs you will not do parikrama, tulasi, mandir, parikrama, dham, parikrama. Next life Lord will not give legs, you will become tree. E se você não usar as pernas para fazer a circunvalação do templo, de Tulasi Devi, da deidade, na próxima vida você vai nascer como uma árvore. If you not with your hands serve to Guru Vaishnava Thakurji, next life Lord will not give these hands. E se você não usar as mãos para servir Guru Thakurji, na próxima vida o Senhor Supremo não vai lhe dar mãos. Lord gives hands to chanting holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. If you not do bhajan to chant holy names with hands, not serve Thakurji, next life not give you hands. Então o Senhor lhe dá mãos para cantar os santos nomes, para servir a Thakurji. Mas se você não usa suas mãos para esses propósitos, na próxima vida o Senhor não vai lhes dar mãos. This is not my interpretation. The direct Srimad Bhagavatam discusses this. One sloka. Isso não é interpretação de Sripad Maharaj. Isso está diretamente declarado no Srimad Bhagavatam. So now in this Ambarish Maharaj, he served with Thakurji with his all limbs and body, and he was staying in Brajabhumi in Mathura on the bank of Jamuna. Dessa maneira, Ambarish Maharaj servia o Senhor Supremo com todos os membros do seu corpo e ficava em Brajamandala, em Mathura, às margens do Jamuna. You know? Who went to Mathura Puri? Mathura? Quem de vocês já foi a Mathura Puri? Have you seen Ambarish Maharaj's place? Vocês visitaram o lugar de Ambarish Maharaj, né? Onde ele fazia seu sadhana embaixo? That is called Ambarish Tila. Here Ambarish Maharaj built his big palace and do bhajan and sadhana. That place is called Ambarish Tila, very close to our temple. Então esse lugar chama-se Ambarish Tila. Ali ele construiu um palácio, Ambarish Maharaj, para adorar Thakurji, fazer seu bhajan sadhana. E esse lugar é bem perto da Keshava de Gaudiya Math, em Mathura.
And he also observed Nirjala, that means full fast, Dadasi Mahaprabhu. E também o Ambarish Maharaj observava jejum completo, jejum até de água em Dwadashi. So everybody should observe Ekadasi Vrata. In the day of Ekadasi should not eat any grains. Por isso todos devem seguir, observar o voto de Ekadasi Vrata. Nesse dia ninguém deve comer cereais. Come here, wait. No, please. This side. My eye is going to everybody. Who is listening, who is not listening. O Maharaj está de olho em todo mundo para ver quem ouve e quem não ouve. Listen Hari Katha. Então é importante que todos ouçam o Hari Katha. So in this way, Ambarish Maharaj, he observed the Nirjala full fast, Mahadadasi Vrata. Dessa maneira, Ambarish Maharaj sempre observava jejum completo, inclusive de água, nos Mahadvadashi. Day after Ekadashi, Nirjala Vrata, you have to worship Thakurji, Vishnu, then offering Thakurji some things, rice, anything, and then you feed to cows, feed to Brahmanas, give some doctrine. The process, how to break the Ekadashi, that's called Param, and in the scheduled time also. Então, o Maharaj está explicando como é que funciona esse Nirjala Vrata, esse voto de fazer jejum completo, que é o dia após Ekadashi. O que você faz? Você cozinha muitas preparações deliciosas, de cereais, e você oferece às vacas, aos brahmanas, e esse é o processo de Parana, ou seja, Parana é um momento de manhã após Ekadashi. E dentro desse período é o período que você quebra o voto de Ekadashi. Actually, that time, Paran time, breaking time was very tiny time, maybe couple minutes. Na verdade, o tempo de Parana, o tempo de quebrar o jejum de Ekadashi, ele às vezes pode durar apenas 2 minutos. In the meantime, very Mahajogi, Durvasa Rishi came. Então, Maharaj está relacionando essa situação ao fato de Ambarish Maharaj seguir esse voto estritamente, e bem perto desse momento de quebrar o Ekadashi, apareceu esse grande Mahajogi chamado Durvasa Rishi no palácio dele. I told, Sadhu come to your house, you have to serve to me. O Maharaj estava explicando para a gente como, quando o sadhu vem à sua casa, você deve prestar esse serviço. Just I told in Bengal. You cannot believe how this after sadhu. Como no caso da Bengala de Maharaj, ele explica para a gente, você não pode nem imaginar a maneira como eles servem os sadhus. So Ambarish Maharaj and of Durvasa Rishi told, hey Ambarish, just I am going to take bath in the Joguna and coming back. E aí, Durvasa Rishi chegou, cumprimentou, o próprio de cumprimentos, e aí falou para Ambarish Maharaj, Ambarish Maharaj, eu vou tomar banho no rio sagrado e daqui a pouco eu volto. You know, Durvasa Rishi not ordinary sadhu also, very powerful and very angry. If you your defect, then you give curse. Vocês sabem que Durvasa Rishi não é um sadhu comum, ele é muito poderoso. Se você faz com que ele fique zangado com você, ele te manda uma maldição. And Bhagavan Krishna, not only Bhagavan Krishna always gives respect to Durvasa Rishi also. E além disso, Bhagavan Krishna, ele sempre tem muito respeito por Durvasa Rishi. And Durvasa Rishi was also born in a dynasty of Brahmana. Além disso, Durvasa Rishi nasceu numa dinastia de Brahmanas. You know Krishna Purnamudra. Namo Ramanna Devaya Go Brahmanna Hitaya Cha Jagadhitaya Krishnaya Govindaya. Lord always he gives the respect to the Brahmanas and he protects the cows. O Senhor sempre presta respeito aos Brahmanas e protege as vacas.
So little bit glorify our Durvasa Rishi. He is not an ordinary sadhu, very powerful sadhu, and but very, very angry Maharaj. Então, Maharaj está fazendo uma pequena glorificação do Durvasa Rishi, que não é um sadhu comum, ele é muito poderoso, mas ele também é conhecido como Zangado Maharaj. If sadhu angry with you, never dishonor to him. Se o sadhu ficar com raiva de você, nunca o desrespeite, nunca o desonre. Understand? Distri svava janati pupusatya dosai na prakritta janasya pasit. If sadhu guru angry with you, you never dishonor, never think, oh, he is not sadhu. Se o sadhu ou o guru ficam zangados com você, nunca o desonre, o sadhu ou o guru, nunca pensem, não, por que ele está fazendo isso? Coisa estranha. So Durvasa Rishi though is very angry, but Krishna always he gives respect to him. Assim, Durvasa Rishi, apesar de muitas vezes ficar zangado, ainda assim Krishna lhe presta todos os respeitos. Once Durvasa Rishi came in Dwarakapuri, and midnight he wakes up, told Krishna, I am very hungry. Certa vez, Durvasa Rishi veio visitar Dwarakapuri, isso à meia-noite, aí ele bateu na porta de Krishna, meia-noite, falou assim, Krishna, eu acabo de chegar e estou com muita fome. Then Rukmini Satyama, they prepared many kinds of preparation very quickly. Laddu, Kochori, Mongo. Then Durvasa, no, I will not take this, now I am not hungry. E aí Rukmini, Satyabhama e as rainhas de Krishna rapidinho prepararam um monte de preparações deliciosas lá do Kachori. E aí ele olhou assim para o Durvasa e falou assim, não, eu não quero esse tipo de preparação, eu acho que eu não quero comer. Then after 1 hour, then told, no, I am very hungry, I want to eat sweet rice. E aí passou uma hora e de novo ele bateu no quarto de Krishna com as rainhas e falou assim, não, eu acho que eu estou com fome, eu quero arroz doce. Very difficult in your house, midnight, any guest will come, then maybe you will not direct tell, your mind very disturbed. Why you come in my house? É uma situação muito difícil, imagina, meia-noite você está lá em casa com a sua família. If 1 a.m. or 2 a.m. someone come, then and calling your bell, you wake up, you are very tired, and your mind thinking, who is coming? Stupid. Imagina a situação, você está lá com seu Maybe you not bebezinho, direct tell you, but you are not pleased with him. chega alguém que vai visitar a sua casa assim, sem aviso prévio, 1h da manhã, 2 horas, o seu bebê acaba de chorar, você trocou a fralda dele e tudo, a pessoa chega, você não vai demonstrar isso, mas você internamente você não vai estar muito satisfeito. But in midnight, maybe 1 a.m. to 8 a.m., Durvasa Rishi wakes up, told, hey Rukmini Satyabhama, now we want to eat sweet rice, cook for me. Então já era 2 horas da manhã, mais ou menos, aí Durvasa Rishi acordou de novo, Rukmini Satyabhama falou, ei, por favor, agora eu quero comer arroz doce, vão lá e cozinhem para mim logo. Then Rukmini or Satyabhama cooked very nice sweet rice, give to him. But he told, I will not eat. Aí Rukmini Satyabhama lá pediu cozinhar um delicioso arroz doce e oferecendo para ele olhou assim para o arroz doce, não estou afim não. And he told, this sweet rice smeared for the whole body of Krishna. Porque ele falou assim, esse arroz doce está com o cheiro de todo o corpo de Krishna. Midnight he wakes up one day, told Krishna, I want to sit on chariot. E aí ele, novamente na calada da noite, na madrugada, ele acordou Krishna e falou assim, eu quero montar numa carruagem. Then big nice chariot came and Durvasa is seated and told, no, listen, Rukmini Satyabhama, they should pull my chariot. E aí Krishna providenciou uma carruagem com o condutor da carruagem, tudo muito lindo. No horse, no chariot, no elephant. Rukmini Satyabhama, they should pull my chariot. Krishna trouxe os cavalos mais lindos para puxar a carruagem, mas ele falou assim, Durvasa falou para Krishna, não, eu quero que Rukmini Satyabhama puxe minha carruagem. Rukmini Satyabhama, they pull the chariot. Então Though their body is as light, what is called? The foam of the milk. Então Rukmini e Satyabhama, muito solícitas, começaram a puxar a carruagem, muito embora o corpo delas seja comparado
a espuma do leite. So this type of Krishna also never dishonored to him. Always he gives respect to Durvasa. Então isso prova que Krishna nunca desonra Durvasa Rishi, ele sempre lhe presta todo respeito. So this Durvasa Rishi had come in the house of Ambarish Maharaj and told Ambarish that I am going to take bath in Jamuna. Então esse mesmo Durvasa Then I Rishi, take prasad in your house. So, esse mesmo Durvasa Rishi chegou ao palácio de Ambarish Maharaj e falou para ele: ei Ambarish, eu vou dar um pulinho ali, tomar um banho no rio e volto em seguida para tomar prasad. Durvasa Rishi took bath in the Jamuna and he chanting his Gayatri mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Chanting in there. And here Ambarish Maharaj saw this break the Ekadasi, that is called Paran, about to going over, only couple minutes, a couple seconds. E aí, Durvasa Rishi tomou seu banho de Jamuna. Depois de ter tomado banho, ele se sentou para cantar o seu Gayatri Mantra. Ficou ali cantando. E o que estava acontecendo era que estava próximo de terminar o fim desse período chamado Parana, que é o período certo para se quebrar o voto de Karma. Then Ambarish Maharaj thinking, no, big calamity has come, what will do now? E aí, If I not give respect to Sadhu, Brahman, then I lose everything. Or if I not prepare to break my Ekadasi Vrat, then I lose also Ekadasi Vrat. Então, Ambarish Maharaj estava se sentindo assim um impasse terrível. Ele já estava na hora dele quebrar o jejum de Ekadashi. E Durvasa Rishi não chegava. Aí ele pensava assim: se eu quebrar o Ekadashi fora do Parana, eu vou sair perdendo. E se eu não atender o Sadhu, eu também vou sair perdendo. Then Ambarish Maharaj, he asked all the Panditas, what will do? Aí Ambarish Maharaj ele consultou os Panditas, os seus conselheiros, o que devo fazer? And that time they told, they could come in the conclusion. Then Ambarish Maharaj told, listen, I completely full fast started. So I worship to Thakurji Vishnu, Charnamritam, and water is not food. Any time you can drink water. So Vishnu Charnamritam, food bathing water of Lord Vishnu, that is called Sarabhyamsa, the food bathing. So in this way, if I drink the food bathing water of Lord Vishnu, in this way I can break my fast. Então, os conselheiros não conseguiram dar um conselho para ele, não conseguiram chegar a uma conclusão. E aí ele falou ao Ambarish Maharaj assim: ouçam, eu fiz jejum completo, inclusive de água. E eu já adorei Thakurji, já adorei a deidade. E como eu já adorei a deidade, agora eu já tenho Charanamrita, que é a água que banha os pés de volta da deidade. Então, assim, e a água não é alimento. Dessa maneira, se eu beber a água do Charanamrita, eu vou quebrar o jejum de Ekadashi e não vou irritar o Sadhu, do Durvasa Rishi. So in this way, Ambarish Maharaj, he broke his Ekadasi Vrat, drank the water, food bathing water of Lord Vishnu. But Durvasa Rishi, in his trance, he realized, oh, Ambarish Maharaj did not give respect to me, and without giving prasad to me, and he broke the Ekadasi Vrat. He became very angry. Então, dessa maneira, usando esse artifício, Ambarish Maharaj quebrou o voto de Ekadashi no horário correto, usando a água que tinha lavado os pés da deidade. Mas Durvasa Rishi, lá na beira do Jamuna, no seu transe místico muito poderoso, ele percebeu o que tinha acontecido. E ele pensou: Ambarish Maharaj não me esperou para tomar prasada, ele já quebrou o jejum. E ele ficou com muita raiva de Ambarish Maharaj. Then Durvasa Rishi came into Ambarish and became very angry. And he used many harsh words. E aí Durvasa Rishi apareceu no palácio com muita raiva e usou palavras ásperas para falar com o rei Ambarish. But Ambarish Maharaj is very humble. He did not say any word. Mas Ambarish Maharaj, sempre muito humilde,
não disse palavra alguma para o sábado. Because Ambarish Maharaj completely surrendered to Lord Vishnu. Porque Ambarish Maharaj é completamente rendido ao Senhor Vishnu. Then Durvasa Rishi in his fire of anger, also going up and up. E Durvasa Rishi estava tomado por esse fogo da raiva, e o fogo ficava cada vez maior, mais forte. Then in his yoga ball he created one fire demon that was Kritva. E aí com o seu Yoga Ball, com a sua força, seu poder místico, ele criou um demônio chamado Kritva. Then Kritva attacked to Ambarish Maharaj killed him. E esse demônio, ele atacou o Ambarish Maharaj para matar o Ambarish Maharaj. Then with Sudarshan Chakra coming on Vaikuntha, very quick. And first the Sudarshan Chakra cut the fire demon and going towards Durvasa Rishi. E aí rapidinho de Vaikuntha apareceu o Sudarshana Chakra, e a primeira coisa que Sudarshana Chakra fez foi matar, expulsar para longe o demônio que queria matar Ambarish Maharaj, e depois já começou a perseguir Durvasa Rishi. Then Durvasa Rishi running, Sudarshan Chakra coming. E aí Durvasa Rishi começou a correr, olhava para trás, ó, Sudarshana Chakra está vindo atrás de mim, socorro. Then Durvasa came to Brahmalok. Brahmaji told, I cannot shelter because you committed adultery of pure devotee Ambarish Maharaj. Aí Durvasa Rishi, correndo, fugindo da Sudarshana Chakra, chegou a Brahmaloka, falou com o Sr. Brahma e disse para ele: olha, eu não posso fazer nada por você, você acaba de ofender um Vaishnava puro, um devoto puro, Ambarish Maharaj. Then Durvasa Rishi came, Shivalok. Shivji told, I cannot give shelter to you because you committed lotus feet of Sutta Bhakta pure devotee Ambarish Maharaj. Aí continuou fugindo, subindo cada vez mais, chegou em Shivalok e pediu refúgio a Shivaji e disse a mesma coisa: não tem nada que eu possa fazer e se ofender um Shuddha Bhakta, um devoto puro do Senhor Supremo, Ambarish Maharaj. Then Shivji told, hey Durvasa Rishi, listen, you are my son, I give one advice to you. You go to Vaikuntha room and take shelter with Lord Vishnu. Maybe Lord Vishnu will give some suggestion to you. Então Shivaji chegou para Durvasa Rishi e falou: ó, Durvasa Rishi, você é como meu filho, eu vou lhe dar um conselho. Vá até Vaikuntha Loka e se refugie aos pés de lótus do Senhor Vishnu. Talvez ele possa aliviar a sua situação. Then Durvasa Rishi came in Vaikuntha and told, hey Bhagavan Vishnu, your Sudarshan Chakra coming to cut you, please give me shelter. Lord Vishnu told Durvasa, you committed adultery of my pure devotee Ambarish Maharaj, I cannot give shelter to you. E aí Durvasa Rishi chegou finalmente em Vaikuntha Loka, se refugiou aos pés de lótus do Senhor Vishnu e falou para ele assim, pediu para ele ajudá-lo naquela situação, e o Senhor Vishnu deu a mesma resposta: ó, Durvasa Rishi, você acaba de ofender um devoto puro meu e não tem nada que eu possa fazer para resolver essa situação. Lord Vishnu himself told to Durvasa, hey, Je daragara putra pranam vittam imam param hitva mansaranam jata katham tatsam utsahi. Então, o próprio Senhor Vishnu falou esse verso para Durvasa Rishi. One who completely surrendered my lotus feet and everything give up for me, wife, children, wealth, money, everything offered to me. How possible I will not save to them? Então, esse verso é traduzido assim: aquele que se rende completamente a meus pés de lótus, deixando de lado tudo por mim, esposa, filhos, casa e outros bens, como é possível que eu não lhe dê o meu abrigo? Sadhu hidam madhyam sadhunam hidam mahtam madantana jananti tahante bhumananti. Lord told him, Durvasa Rishi, Sadhu is my heart and soul. Sadhu is my all in all. Durvasa Rishi, who is Sadhu? Ambarish Maharaj or Durvasa Rishi? Try to understand. Who is Sadhu? Então, Ambarish Maharaj. Because
Sadhu means who is called pure devotee of Lord. Então, o Senhor Vishnu continuou falando para o Vasarishta, ele falou assim que o sábio é meu coração e alma. E o sábio é tudo para mim. E aí ele fala também assim para o Vasarishta, quem é sábio afinal? Você é sábio ou Ambarish Maharaj é sábio? E o próprio Senhor Vishnu diz, Ambarish Maharaj é o verdadeiro sábio, porque está sempre adorando meus pés de lótus. If you 100% surrender to Lord, you are sadhu. If you are grihastha or householder. Se você é 100% rendido aos pés de lótus do Senhor Supremo, você é sábio sim. In Manipur. Manaso deo deo jogi chumoro Bhuvapade Nanda Kishore. That's what you want to. My body, mind, wife, children, house, everything. To offer to Buddha speak of the that is called sadhu. Então, nesse verso, nessa canção de Srila Bhaktivinoda Thakur, ele diz: meu corpo, minha mente, minha esposa, tudo que é meu, eu ofereço os pés de lótus de Govinda. Então, esse é o verdadeiro sábio, esse que faz isso. Then Lord Vishnu told Durvasa, I cannot give shelter to you because you committed offense, Lord, speak of Ambarish Maharaj. He is my pure devotee, he is Suddha Bhakta, he is pure sadhu. Então, o Senhor Vishnu continuou falando para o Vasarishta: ó, o Vasarishta não tem como me dar refúgio, porque você cometeu uma ofensa aos pés de lótus de Ambarish Maharaj, que é um Shuddha Bhakta, ele é um sábio de verdade. So it is better you go to Ambarish Maharaj and ask forgiveness. Então, o melhor que você faz é voltar aonde está Ambarish Maharaj e lhe pedir perdão. Then my Sudarshan Chakra will return back, otherwise not. E assim, a minha Sudarshana Chakra vai parar de perseguir você. Caso contrário, ela vai continuar perseguindo você. Then Durvasa Rishi is coming from Vaikuntha to in the palace of Ambarish Maharaj. And Ambarish Maharaj still is waiting. When sadhu will come. Then when Ambarish Maharaj is so very far from him, Durvasa, then Ambarish Maharaj, very humble, paid his obeisances. Então, Durvasarishta, seguindo o conselho do Senhor Vishnu, ele voltou ao palácio de Ambarish Maharaj, que ainda estava ali à espera do sábio. Ele estava pensando assim, mas onde foi isso? Quando parar esse sábio? Por que está demorando tanto? E quando Durvasarishta chegou, Ambarish Maharaj o recebeu com toda humildade. Then Ambarish Maharaj, Durvasa became surprised. Yeah, I committed lotus feet of Ambarish Maharaj. Or Ambarish Maharaj, how he is very humble. And Ambarish Maharaj told his Durvasa, you are my guest. I did not proper respect to you. Please forgive me. Então, Durvasarishta ficou muito surpreso com a atitude de Ambarish Maharaj. Ele falou assim, ele pensou assim, eu que cometi a ofensa aos pés de lótus de Ambarish Maharaj, ele está me tratando tão bem. E além disso, Ambarish Maharaj chegou para ele e falou assim, por favor, me perdoe minha ofensa, eu acho que eu não me tratei como um convidado como devia ser. That time Durvasa told, no, I committed offense. Please forgive. E naquele momento, Durvasa return back to Vaikuntha. Then Durvasa Rishi told, Aham hi drishva ananta dasanam. Durvasa Rishi told, now we realize those are the devotees of Lord Vishnu, Krishna, how they are very humble, cannot be seen. Então, quando Ambarish falou aquilo para Durvasa, ele falou assim, não, quem cometeu a ofensa fui eu. E aí, quando ele falou isso, justamente naquele momento, a Sudarshana Chakra voltou para Vaikuntha Dhama. E Durvasarishta então falou, glorificando Ambarish Maharaj, que aqueles que são devotos são aqueles que são humildes de verdade, treinado aqui Sumityanam. Aho anta dasanam mahtam drishtam adame Pitagaso kopi jat rajanam mangalani sanihate.
Sukadeva Goswami Parth told, he had Durvasa Vacha. Sukadeva Goswami Parth told him, Maharaj Parikshit, Durvasa Rishi at that time he glorified. How Ambarish Maharaj, that means those who are devotee of Lord Vishnu, Bhagavad Bhakta, how they are very humble. But saying, Aho Ananta Dasanam Mahaptam, those are devotee of Lord Krishna or Vishnu, how they are very humble. Kutakusu Vijadrajan Mangalani Mohi. Ambarish Maharaj told, I committed lotus feet of Ambarish Maharaj, or Ambarish Maharaj still is waiting for me and asking for it. In this way, Durvasa Rishi, he glorified those who are devotee of Lord Vishnu. Então, Shukadeva Goswami continua contando para Ambarish Maharaj como Durvasa Rishi continuou glorificando Ambarish Maharaj e por extensão todos aqueles que são devotos do Senhor Vishnu. E ele dizia, eles são realmente muito humildes. Eu cometi ofensa aos pés de Ambarish Maharaj e é ele que está me pedindo perdão. So in this way, Sukadeva Goswami Parth, he glorified Ambarish Maharaj and the glories of Ekadashi Tithi. And another thing, sorry. Dessa maneira, Shukadeva Goswami Parth glorificou Ambarish Maharaj e também Ekadashi Tithi, esse dia do jejum do 11º dia depois da lua cheia e da lua nova. So in this dynasty of Ambarish Maharaj, also Bhagavan Ramchandra he appeared. Então, na dinastia de Ambarish Maharaj também nasceu Bhagavan Ramachandra. Even many also high class Rishi, Munis, Sadhus, they came in their dynasty. Inclusive muitos munis e sadhus elevadíssimos nasceram na dinastia de Ambarish Maharaj. Even Krishna, with the supreme personality of Godhead, Swami Bhagavan, he appeared in this material and established dharma. Mesmo Krishna, a suprema personalidade de Deus, Swami Bhagavan, apareceu nesse mundo material para estabelecer dharma. So Sukadeva Goswami Parth told many leelas, Ramchandra's leelas, and also Krishna's sweet leela. Então, Shukadeva Goswami Parth falou sobre as muitas lilas, as lilas de Ramachandra e também o doce Lila Katha, Krishna. Especially Parikshit Maharaj, he is very eager to listen Krishna's Lila Katha. Sobretudo, Parikshit Maharaj está muito ansioso por ouvir Krishna Lila Kathamritam, o doce néctar do Katha dos passatempo de Krishna. Because Parikshit Maharaj is thinking Krishna, he has come in our dynasty, so I want to listen his sweet pastimes. Porque Parikshit Maharaj está pensando assim, Krishna apareceu na minha própria dinastia, e por isso eu quero ouvir sobre os seus doces passatempos. So he is very eager and asks to Sukadeva Goswami, hey Brahman, please glorify about Krishna Kathamritam. E ele, muito ansioso, Parikshit Maharaj pediu a Shukadeva Goswami, por favor, glorifique Krishna Kathamritam. Who does not want to listen Krishna Katha? Quem não quer ouvir Krishna Katha? One thing. Bhagavan Ramchandra, he came in Kshatriya dynasty. Or Bhagavan Krishna Chandra, he came in that is called what dynasty? Vaishya dynasty. Our dynasty. Então, Ramachandra, Bhagavan Ramachandra, ele aparece em uma dinastia de kshatriyas, de guerreiros, ao passo que Krishna Bhagavan aparece em uma dinastia de vaqueiros, de Vaishyas. So, Sukadeva Goswami told, Parikshit Maharaj told, hey Bhagavan Brahman, I want to listen to Krishna Katha. Então, Parikshit Maharaj disse para Shukadeva Goswami, hey Brahman, eu quero ouvir Krishna Katha. How Bhagavan Krishna he appeared in this material world and what kinds of leela he performed? Please take to me. Como é que Bhagavan Krishna apareceu neste mundo material e que tipos de lila ele realizou enquanto esteve aqui? Nebre tatarasai upagiyamana
Bhavo Sada Stotra Mano Virama Kauttama Sloka Gunanupadat Pumano Virajit Vina Pasugna. Who does not want to listen to Krishna Katha? Only one person. Só uma pessoa não quer ouvir Krishna Katha. Who does not want? Quem é essa Butcher. pessoa? Butcher and son, those who are killing the animals. Só o açougueiro, aquele que está matando, que mata os animais. Here very clearly listed. Nibritta Tarsai Upagiyamanad Bhavusadastotra Manovirama Kauttama Suloko Gunanubadat Punano Virajit Vinapasugna. Então esse verso explica claramente, mas espero ter traduzido bem. Even those who are try to march in Brahman, even they listen Krishna Katha, they will give up the meditation of Brahman. Então, mesmo aqueles intencionalistas que estão o tempo todo meditando na refulgência pessoal do Senhor, por ouvirem Krishna Katha, eles deixam de meditar em Brahma e se rendem a Krishna. Sukadeva Goswami told Parinishthito Brahmano, in the beginning I want to march in Brahma, but when I listen to Krishna Katha, I gave up the meditation of Brahma, marching Brahma. O próprio Sukadeva Goswami Pada, ele revela, a princípio, tudo que eu queria é estar na floresta meditando no Brahma, na refulgência pessoal, mas eu ouvi meu pai narrando as doces vidas de Krishna, e assim automaticamente minha mente ficou atraída por ouvir esse katha, esse néctar. Those who are suffering in this material world, threefold of Maya, even they read Krishna Katha, they will be free from Maya. E aqueles que estão sofrendo nesse mundo material, sendo influenciados por Maya, se eles ouvirem Krishna Katha, eles vão se libertar, vão conseguir superar Maya. Because Krishna Katha is very sweet and nectar. Porque Krishna Katha é muito doce, é puro néctar. If you drink the nectar, you will become immortal. E se você beber esse néctar, você vai se tornar imortal. Tava kathamritam tapta jivanam kaviviritam kalamsahapam savangavam srimadattatam bhuvikinnanti te bhuridajana. Srimati Radhika ji told, "Hey Govinda, your sweet past tense is nectar, Amrit. One who listens, one who drinks your Krishna Katha Amritam, he will become immortal." Então, Gopi Gita, Srimati Radhika, pessoalmente falando, ó Govinda, os seus passatempos são doces, são puro néctar. Então, aquele que ouve o seu Krishna Katha, os passatempos sobre suas atividades transcendentais, se torna imortal. And those are high class devotees, Brahma, Shiva, they glorify this your Katha. E aqueles que são devotos de altíssima classe, brahmanas, grandes sábios, eles estão sempre glorificando o Krishna Katha. Tapa Katha Amritam tapta jivanam kaviviritam kalmasapah, all your sinful acts will destroy from your heart if you listen Krishna Katha. E o resultado é que todas as suas atividades pecaminosas são eliminadas do seu coração se você ouve Krishna Katha. And one who glorifies Krishna Katha is called the best donor. E aquele que glorifica Krishna Katha é considerado o melhor doador. In this material world, many donors named. Nesse mundo material você encontra muitas classes de doadores. Some people giving to charity, donors and people are doing these things. Try to want to become world famous. Parsimad Bhagavad gives this evidence. One who glorifies Krishna Katha is the best donor. Você vai ouvir falar de muitas pessoas que querem fazer caridade e querem se tornar famosas no mundo inteiro fazendo isso. A Srimad Bhagavatam, a ideia do Srimad Bhagavatam é que quem dá Krishna Katha, este é o maior doador, a pessoa mais caridosa. So who is the best donor? One who glorifies Krishna Katha. Então quem é o melhor doador? Aquele que glorifica Krishna Katha.
Because if you listen Krishna Katha, again you will not come in this material world. You will go to Vrindavan. Porque se você ouvir Krishna Katha, você não terá que voltar a nascer nesse mundo material, você irá para Goloka Vrindavan, no mundo What kinds of espiritual. donation you will give to sadhu? Give your heart. Que tipo de doação você deve dar ao sadhu? Dê o seu coração. Just to take a vow. I am saying, I am not asking any man. Just to take a vow. What vow? Never give up, Guru, never give up. Façam só um voto, mas a gente não está pedindo dinheiro, está pedindo que você faça esse voto. Nunca abandone o seu guru e nunca abandone Harinam. This is your donation. Essa é a sua verdadeira doação. If you chant holy names, you will get benefit of it. Se você cantar o santo nome, você será beneficiado. Understand? Estão compreendendo? Some people, they thought in their village they built one temple. Certa vez, numa aldeia, as pessoas da aldeia construíram um templo. They collect some money, different people. E para construir o templo, elas arrecadaram dinheiro de diferentes pessoas. Then they came one major person. He does not give any donation to anybody. He is called major. Aí eles se aproximavam dessa pessoa que era um sovinaço, assim, pessoa que não abria a mão nem para cumprimentar. Ele não dava dinheiro para ninguém. And so one penny never he spent to anybody. Ele nunca gastava nem um centavo com outras pessoas. Understand? That is called major. Essa é a definição de mesquinho, né, pessoa sovina. But he was very rich person and businessman, lot of wealth and money. Mas ele era um homem de negócios muito rico. Then that people asked, listen, in our village, we are building one temple, give some donation. This is our village temple, and you get benefit this thing. Mas as pessoas daquela aldeia chegaram para ele e falaram assim, na nossa aldeia nós estamos construindo um templo e por favor ajude também com sua doação e se você fizer isso você vai ser muito beneficiado. Then that major businessman told, today I am very busy, maybe tomorrow will come, I will give something. Mas aquele homem mesquinho, pão duro, falou assim, não, desculpa, mas hoje eu estou muito ocupado. Volte amanhã, talvez eu possa dar alguma coisa para vocês amanhã. The next day came, that time same major businessman told, today I am too busy, I cannot give, tomorrow come. Again, in this way, 5 days, 7 days, he also had just changed. E assim as pessoas da aldeia vieram no dia seguinte, ele falou, estou ocupado demais, desculpa, volta amanhã, e isso durou 7 dias e não mudou nada, ele não deu nada de doação para construir o templo. Then people next in this way again coming, well, okay, anyhow we will get some money from this major person and we spend this money with our temple. Anyhow. Mas as pessoas não desistiam da aldeia, elas eram bem determinadas, assim, de alguma forma nós vamos conseguir que esse senhor dê alguma doação para ajudar a construir o templo. And the major person in his mind thinking, I will not give one penny to anybody. I will die, but I will not give one penny to anybody. Mas o mesquinho, o sovina, ele pensava assim, eu posso morrer, mas eu não vou dar um centavo para ajudar ninguém. So what happened? Then in this way, after 7 days or 2 weeks, again they came, told to the major person, hey, in your village we are building very nice temple. Give some donation. Aí depois, passadas 2 semanas, as pessoas da aldeia determinadas voltaram a falar com o sovinão, assim, oi, tudo bem? Se lembra, a gente está tentando construir um templo, todo mundo está ajudando, ajude você também. Then major person told, how much money do you want? Aí o sovina falou assim, quanto vocês querem? That time they know this major person will not want to pay. As you like, just like, but how much you give? E eles sabiam que a pessoa não está no dinheiro mesmo, falaram assim, bem, o que você puder dar, uma doação do seu coração. Then major person told, how money needs to build the temple? Aí o sovina insistiu, não, eu quero saber quanto dinheiro vocês precisam para construir o templo. That time they told our estimate maybe 20 lakhs. You give as much as you like. Aí eles fizeram uma estimativa, assim, nossa estimativa é que a gente precisa de uns $200 mil, mas
Dá o que você puder. Then manager person told, I cannot give cash money. I can give one check to you, bank check. Aí o Sofina falou assim, eu não posso dar em dinheiro, mas eu posso escrever um cheque, dar um cheque para vocês, tudo bem? That okay, you can give. That money, cash money, bank check, no problem. I will go to the bank and very quickly transfer to cash money. Aí as pessoas da aldeia falam assim, tudo bem, cheque, o dinheiro, tudo tem valor, a gente pega o cheque, deposita na conta e em seguida é dinheiro na conta. Then he wrote on it, what do you call it, check book, 500,000 rupees, 5 lakhs rupees, 500,000. Aí ele escreveu no cheque, ele escreveu ao portador 500.000 rupias na época de ter sido dinheiro. And all their very value. In his life he did not give one penny, now he is giving us check, how much? 500,000 rupees. Or maybe his mood is very good mood. E as pessoas que tinham vindo pedir doação falaram assim, uau, a vida inteira nunca deu um tostão para nada, para ninguém, e agora está dando um cheque de 500.000 rupias. Quer dizer que está de muito bom humor hoje. And they very quickly go to the bank, told the bank manager, please check this person money on the bank or no. Because you have no money in the bank. Bank will not give, just you give the check, bank will not give. Bank will verify your money on the bank or not. Otherwise not, just they will not give cash transfer. Então as pessoas que tinham conseguido a doação pelo cheque, foram correndo no banco falar com o gerente e falaram assim, dá para você verificar se ele tem fundo nessa conta aqui que ele nos deu essa doação de 500.000 rupias? Porque se o banco vê que não tem fundo, não vai descontar o cheque. Then the bank manager verified, oh yes, this check is real, everything is perfect. Number, everything is perfect. But bank manager told, oh, this person he did not sign, he won't sign. So I cannot give money to him. So you go to him and sign on the check. Because if you not sign on the check, how possible bank manager will give money? Aí o gerente fez uma ressalva, falou assim, ele tem fundo sim, mas o problema é que ele não assinou o cheque. Então o que você precisa fazer? Você precisa voltar até ele, pedir para assinar, porque se ele não assina, ele não está autorizando o que você tem de desconto o cheque dele. This is wrong. If you give me a check, but if you have no sign, bank will not give money. Não é verdade? Então se você me dá um cheque sem assinar, eu vou no banco descontar o cheque e ninguém vai querer me dar o dinheiro pelo cheque. And that time they very quickly came, hey, Sergi, you understand? I'm a rich man. In India saying Sergi. Hey, you get this check, but no sign. Maybe you forgot. You forgot, please sign. Aí eles voltaram na casa daquele senhor, que na Índia os nomes ricos são chamados de Sergi. Ei, Sergi, o senhor deu o cheque, muito legal, mas não assinou. Talvez você tenha esquecido de assinar, né? Then that Majar, no, I don't want to sign. I don't want to name and fame. My father always told, you give donations, and without your name and fame. Just, chalo. Aí o Sergi, o homem rico, o mesquinho, falou assim, não, eu não posso assinar, eu não quero nada de nome, fama, prestígio, reconhecimento. Meu pai me ensinou isso. Você pode dar doação, mas você não pode querer nome e fama. They told, no, this is the check, bank check. You have to sign. But no. Aí as pessoas da aldeia falam assim, não, mas isso é só um cheque, você tem que assinar, senão você não vai poder descontar o dinheiro. Aí o Sergi falou assim, não, de forma alguma. So what is the meaning of the check? Useless. Então esse cheque era inútil. Understand? So in this material world, many persons this way. They don't want to serve nothing. Então nesse mundo material muitas pessoas são assim, elas não querem servir, não querem doar. Who is the best donor? One who glorifies Krishna Katha. Tava Katham Mritam Tapta Jivanam Kavividiritam Kalam Sahapam Saramangalam Srimadattatam
जानन्ति ते Burida Jana. Burida is the best Jana. Então, o melhor doador, Past tense of Krishna. o melhor doador é aquele que glorifica os passatempos de Krishna. Krishna cantando. Balo Radhe Govinda Jaya Radhe Govinda Radhe Govinda Radhe Govinda Balo Radhe Radhe
Krishna Janma Lila Katha. Então, Maharaj agora vai falar sobre Krishna Janma Lila Katha. Though Bhagavan is called unborn, but he takes birth from the womb of Mother Yashoda. Bhagavan, ele é conhecido como aquele que não nasce, mas mesmo assim ele nasce do ventre de mãe de Yashoda. Krishna is two kinds of Lila. One is called Krishna Avirbhav Lila, and another is called Janma Lila. Avirbhav means appears. Então, Krishna tem dois tipos de atividades. Uma chama-se Avirbhava Lila e a outra chama-se Janma Lila. Avirbhava significa o aparecimento de Krishna. Many politicals and many persons they can understand and to discriminate Janma and Avirbhav. They are thinking both are same. But our Goswami Chakravarti explain completely different. Janma means birth and Avirbhav means appear. Muitos pânditas não conseguem compreender o que significa de fato Janma Lila e Avirbhava Lila, e eles acham que é a mesma coisa, Janma Lila é igual a Avirbhava Lila. Mas segundo os nossos acharyas explicam, Janma Lila é uma coisa, assim, é o passatempo em que Krishna